Muito obrigado, pastor Altamir. Convido todos vocês, por gentileza, a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 8, mas eu quero posicionar vocês. No capítulo 2 de Mateus, o evangelista Mateus, ele narra o nascimento de Jesus. Então ele começa falando dos reis do Oriente, os reis magos que foram a Jerusalém e chegaram lá perguntando: onde está aquele que nasceu, que é o rei dos judeus? E aí eles então foram até o palácio de Herodes para saber, né, porque Herodes era o rei. E aí nós vamos encontrar que Herodes ficou muito perturbado. Aliás, ele já era perturbado, aí ele ficou mais ainda. E a partir do versículo 8, nós vamos ver o que aconteceu entre Herodes e os reis magos. E quando ficou claro, através da Bíblia, de que Jesus nasceria em Belém, olha a partir do versículo 8, Mateus 2, a partir do versículo 8, o que se passa. Então Herodes enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Informem, descubram cuidadosamente onde ele está. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Para esta pregação, eu usei um livro chamado Quem é este homem?, de um autor, o John Ortberg, da editora Vida. Algumas informações extraídas ali. Primeiro quero dizer para vocês que a história do mundo já viu grandes homens. Aliás, alguns receberam o nome de grande. Por exemplo, Herodes o Grande. Esse aqui é o Herodes o Grande. A Bíblia o chama de Herodes o Grande. Tem também Alexandre o Grande. Tem Carlos Magno, porque a palavra magno no latim é grande. Carlos o Grande. Tem Gregório Magno, que é o Gregório o Grande. Mas não há Jesus o Grande. A gente nunca vai encontrar esse título para Jesus. Na Bíblia não tem. A Bíblia em momento algum chama Jesus o Grande, ela não fala. Aliás, ninguém chamou Jesus de o Grande. Né? Então ele entra neste mundo, ele chega sem prestígio, ele chega sem dignidade. Né? Ele era uma criança cujos pais não eram casados. E o seu berço foi uma manjedoura. E seus companheiros de berçário tinham 4 patas. Ele estava envolto em trapos. Ele nasceu numa gruta. E ele nasceu para morrer. Ele estava marcado para morrer quando ele veio ao mundo. A sua morte, a forma como ele morreu, foi mais indigna ainda do que o seu nascimento. Ele foi condenado, açoitado, ensanguentado, abandonado. Ele foi crucificado nu. Ele morreu, ele estava lá envergonhado, totalmente envergonhado. Ele não tinha status. Dignidade no nível de um rei é a última coisa que alguém encontraria em Jesus.
Mas existe um rei aqui nessa história. Jesus nasceu nos dias do rei Herodes. Herodes o Grande. Este é o rei dessa história. E para muitos na época, Herodes e não Jesus, ele tinha o símbolo da grandeza. O símbolo de grandeza era Herodes e não Jesus. Porque ele era de nobre nascimento, comandante de exércitos, tinha um prestígio, tinha tanto prestígio com o Senado romano, que o Senado lhe deu o título de rei dos judeus, quando Herodes tinha apenas 33 anos de idade. E ele foi o grande construtor da sua época. Não houve nenhum outro, no período de Herodes, que construísse tantos edifícios que embelezaram aquela terra. As imensas pedras do templo de Jerusalém, que ele construiu, são ainda visíveis. Se você for lá, como eu fui, como vários aqui acho que já foram, você vai ver as pedras. Ainda tem os vestígios das construções de Herodes. Agora Jesus, ele era um carpinteiro. E nenhuma das suas obras existem por aí. Ninguém consegue apontar, isso aqui foi um arado que Jesus fez, isso aqui é uma cadeira, isso aqui é uma mesa, uma cama. Não tem vestígio do que Jesus construiu. E no mundo antigo, todos teriam sido simpáticos a Herodes. No mundo antigo, a simpatia iria para o lado de Herodes, porque ele era o guardião da Pax Romana. Ele era o conselheiro do imperador César Augusto. Que coisa tremenda. E ele recebeu o título Herodes, rei dos judeus, amigo dos romanos. Isso fazia parte do seu título, amigo dos romanos. E Jesus foi chamado de amigo dos pecadores. E isso não era um elogio. Quando ele foi chamado amigo dos pecadores, era para ofendê-lo, é para depreciá-lo. E ele foi preso como inimigo dos romanos. Agora, o Herodes não se curvava a ninguém. Ele teve de 10 a 12 esposas. Ao suspeitar da única esposa que ele verdadeiramente amava, a Mariana, ele mandou matá-la. Eu acho que essa mulher está de má intenções, ela quer tomar o meu lugar, então vamos matá-la. Ele mandou executar a sua sogra, só pode ficar em paz. Ele mandou executar a sua sogra, mandou matar a própria sogra. 2 dos seus cunhados e 2 filhos que tivera com a sua esposa favorita. Quando o seu barbeiro, de muitos anos, tentou defender os seus filhos, olha, poupa os seus filhos, tudo, ele mandou matar o barbeiro. E o César Augusto, o imperador romano, disse uma frase sobre Herodes que ficou muito famosa. É muito melhor ser o porco de Herodes do que o filho de Herodes. Porque ele mandava matar seus filhos. Quando ele estava morrendo, ele mandou prender um grupo de manifestantes. Os líderes foram queimados vivos e os demais foram executados. E 5 dias antes da sua morte, ele mandou executar o seu próprio filho herdeiro, aquele que assumiria o trono no seu lugar. Ele mandou prender o filho. Aí Herodes ficou doente, com fortes dores no corpo, sofrendo muito. Aí espalhou-se um boato de que ele tinha morrido. E o filho dele, que tinha direito ao trono, estava preso. Quando ouviu falar, chegou o boato no ouvido dele, que o pai tinha morrido, ele pediu, me soltem, para eu assumir o trono. Mas o Herodes melhorou. Quando ele soube que o filho tinha feito aquilo, mandou matá-lo também. Não tinha chance. Ninguém ao lado dele não tinha chance. Então nós vemos tudo isso acontecendo. Ele deu ordens para que no dia da sua morte, pessoas importantes fossem executadas para que houvesse pranto no seu funeral. Porque ele sabia que ninguém ia chorar. Mas se matar uma turma, aí vai ter choro. Aí vão chorar, em algum lugar vão estar chorando. Mas graças a Deus, que essa ordem de Herodes não foi cumprida. Não foi cumprida. Para Roma, Herodes foi o mais eficiente governante ou governador de Israel. Nenhum outro receberia o título de rei dos judeus depois dele, com exceção de uma vítima da crucificação que ficou pendurada por algumas horas numa tarde de sexta-feira. Porque houve uma placa em cima da cabeça de Jesus, Jesus Nazareno, rei dos judeus. As vidas de Herodes e Jesus se cruzaram quando os magos vindo do Oriente perguntaram
onde poderiam encontrar aquele que é nascido, o rei dos judeus? Aonde ele estava? Porque nós vimos a sua estrela. Eu acho que, como alguns comentaristas, que essa estrela que apareceu para os magos, talvez seja uma referência a Números capítulo 24 e o versículo 17, que diz: uma estrela procederá de Jacó. E ali tem alguma coisa a ver com Jesus. Quando o rei Herodes ouviu isto, vocês vieram ver aquele que nasceu, rei dos judeus, ele ficou perturbado, porque ele não poupava ninguém, nem a mulher que ele amava, nem os filhos, ele mandava matar. Qualquer ameaça suspeita, não precisava nem ser verdade, já mandava matar. Agora surge aqui uma informação, dizendo que nasceu uma criança, um menino, um bebê, que é o rei de Israel. O rei aqui sou eu. E ele ficou perturbado. E sabe o que o texto diz? Que toda Jerusalém ficou perturbada com ele. Eu acho que Jerusalém ficou perturbada, dizendo: o que esse homem vai aprontar agora? Porque esse homem não tem medida, não tem limite. E a cidade ficou toda em pânico por causa disso. E aqui está claro por quê. Alguns dizem que os magos eram astrólogos. Olha, está vendo? Astrologia. Ainda que fossem. Houve uma época em que a astrologia e astronomia se confundiam. Tá? Quem estudava os astros, quem lia os astros, era a mesma coisa. À medida em que o mundo foi progredindo, a tecnologia, o saber, a ciência, então se separaram. A astronomia é uma ciência maravilhosa, enquanto que a astrologia não tem fundamento algum. É uma balela, é uma conversa fiada, não tem fundamento algum. Jacó e Esaú eram do mesmo signo, eram gêmeos, nasceram no mesmo dia. Tá? E se eles lessem o horóscopo naquele dia, hoje, para Jacó, né? Hoje você vai prosperar muito, você vai receber um grande presente. E Esaú, lendo a mesma coisa, seria uma mentira na vida de Esaú. Então, não bate. Então, mesmo assim, quando eles chegam em Jerusalém, eles então passam pela palavra. Porque Herodes chamou os escribas, os que entendiam a lei, que interpretavam o Antigo Testamento. E ele chama essa turma e pergunta, veja, ele não estava muito bem familiarizado com o judaísmo, apesar de ele ter se convertido ao judaísmo, mas ele estava meio distante. Então ele chama essa turma para dizer, aonde que profetiza que o Cristo vai nascer? Aí eles apontaram para Miqueias, capítulo 5, versículo 2, em Belém. Porque Miqueias 5:2 diz isso. E ele então, aí eles foram para Belém. Uma outra coisa interessante no texto que nós lemos, é que nesse capítulo 2 de Mateus, é que a palavra menino, ela aparece 8 vezes no texto. A palavra menino no grego pai de João, ela aparece 8 vezes. Ela aparece no versículo 8, procurem o menino com cuidado. Aparece no versículo 9, a estrela parou sobre o lugar onde estava o menino. No versículo 13, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Ali havia uma ameaça, houve uma ansiedade e houve medo. Maria e José fugiram para o Egito e certamente dominados por ansiedade, por medo, e levaram o menino para o Egito. Versículo 14, diz que ele tomou o menino e sua mãe e foi para o Egito. Versículo 20, tome o menino com a sua mãe e volte para a terra de Israel. Tome o menino com sua mãe. Versículo 20 ainda, já estão mortos os que procuram a morte do menino. Versículo 21, e voltou com o menino e a sua mãe. E ainda a palavra menino aparece mais uma vez no texto, mas no plural, se referindo a outros meninos. Interessante, a palavra menino o tempo todo, menino, menino, menino. E uma outra coisa interessante, que Mateus escreve, eu não sei se é intencionalmente, mas ele escreve o menino e a sua mãe. O menino e a sua mãe, pode observar. Nunca a sua mãe e o menino. O menino sempre vem antes da mãe. Eu gostaria de poder afirmar que Mateus fez isso para evitar a mariolatria. Acho que ele já previa.
Acho que vão inventar Nossa Senhora de Fátima e de Lourdes e Aparecida, e a Maria vai ser mediadora, e vão aprontar com a Maria, e não é nada disso. Eu gostaria de poder afirmar isso, mas eu não posso. Não posso dizer que ele teve essa intenção. Mas é muito relevante, é muito importante que o texto nos mostra o menino e sua mãe. Por quê? Porque Jesus é o primeiro em tudo. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1 que Cristo deve ter a preeminência em tudo. E é isso que está acontecendo aqui em Mateus capítulo 2. Outra coisa, os reis do Oriente chegaram e adoraram o menino. Adoraram o menino e não a sua mãe. E eles então voltaram por outro caminho. Quem é digno de adoração é Cristo. Jesus é digno de toda adoração. Deus é digno de toda adoração e nenhuma outra pessoa. E Jesus estava ali deitado, na manjedoura, indefeso e sem saber de nada. E nem tudo era paz em Belém. Porque no mundo antigo, as crianças estavam na base da escala. Tanto no grego quanto no latim, as palavras usadas para traduzir criança significam aquele que não fala, ou aquela que não fala. Porque as crianças não tinham a dignidade da razão. Ser um menino era ser dependente, indefeso, frágil, vulnerável e ameaçado. E essas não eram qualidades associadas a heroísmo no mundo antigo. Um herói era alguém que fazia as coisas acontecerem. E uma criança era alguém a quem as coisas aconteciam, e muitas coisas ruins. Por volta do 2º e 3º século, as pessoas começaram a inventar histórias de que Jesus tinha um grande poder quando criança. Por exemplo, até no islamismo, o Alcorão diz que Jesus falou no berço. E você sabe que um bebê não fala. Né? O bebê não fala. Então, a gente sabe disso. Até existe uma lenda no meio aí do povo evangélico, para mim é uma lenda, isso não aconteceu, mas a turma gosta de espalhar isso, que um pastor foi apresentar um bebê, um recém-nascido. E na hora que ele estava dizendo, Senhor, abençoa esta criança, para que ela seja um pregador da tua palavra, e o bebê falou, meu servo, não haverá tempo, porque a minha vida está próxima. Você acredita nisso? Eu não. Eu não acredito nisso. Mas tem gente que acredita. Tem gente que está aberta para acreditar no conto da carochinha, no Saci Pererê, tem gente que está aberta para acreditar em mula sem cabeça. Houve uma época que eu acreditava também, mas aí eu parei com essas coisas de criança. Não acredito mais. Tá? Então, uma dose de incredulidade, às vezes, faz muito bem. Tá? Uma dose de desconfiança faz muito bem, porque hoje nós vivemos num mundo de muitas mentiras, de fake news, então é preciso desconfiar de tudo, né? Desconfiar de tudo. Eu, por exemplo, lá atrás, quando entrei no Facebook, eu não sabia como era, eu compartilhei uma notícia falsa. Aí alguém me alertou, falei, que isso? Eu pensei que fosse sério, né? Está tudo ali, direitinho. Era falso. Falei, nunca mais eu entrei nessa história, não vou entrar. Então, nós vamos ver que isso aconteceu. Agora, numa dessas histórias sobre Jesus, porque precisa apresentar Jesus como herói, desde o berço, desde a infância. Jesus faz pássaros de barro, sopra nele e eles voam. Jesus matou uma criança, porque a criança brigou com ele. Ele provocou a morte da criança, né? Os 4 evangelhos não têm histórias desse tipo sobre a infância de Jesus. Herodes o Grande, ele fez coisas acontecerem. E coisas aconteceram com o menino Jesus. Mas há uma reviravolta na história. Só no capítulo 2, Mateus menciona 3 vezes o fato de que Herodes havia morrido. De Herodes o Grande para Herodes o defunto. De Herodes o Grande para Herodes o cadáver. Herodes o morto. Na antiguidade, o rei era divino, ou quase divino. Somente o rei era feito à imagem do seu Deus. Os camponeses, os escravos, não eram feitos à imagem do Deus principal. Eles tinham sido criados por deuses inferiores. Mas a mensagem da manjedoura era de que só existe um Deus, e este Deus é bom, e todo ser humano foi feito à sua imagem, capaz de raciocinar, escolher e comunicar-se. Homens e mulheres,
todos feitos à imagem de Deus. Essa é a mensagem da manjedoura. Foi assim que Jesus viu as pessoas. Por isso ele tratava as pessoas com dignidade, porque ele via nas pessoas a imagem de Deus. Para Jesus, cada ser humano tem um grande valor, pois todas as pessoas são amadas por Deus. Cada pessoa tem o seu valor atribuído. Não há ninguém aqui me ouvindo nesta manhã, ninguém me ouvindo pela internet, a quem Deus não ama. Ninguém poderia dizer, Deus não me ama, porque eu não diria isso com sabedoria. Todo ser humano é filho de um rei. Na verdade, é filho do rei. No Império Romano, alguns desses bebês cresceriam para ser mulheres, proibidas de receber instrução e de participar da vida pública. Outros cresciam para ser escravos, considerados inferiores pelos livres. Muitos bebês, porém, cresciam, porém não cresciam. No mundo antigo, crianças indesejadas, muitas vezes eram simplesmente abandonadas à morte, uma prática chamada de exposição. Eu não vou usar essa palavra, eu vou usar a palavra rejeição, porque vai ficar melhor. O chefe de família tinha o direito legal de decidir a vida ou a morte dos outros membros, que é muito triste. Os judeus eram contrários à rejeição da criança por causa da fé. Como Jesus era considerado fruto de uma relação proibida dos judeus, ele provavelmente não teria sobrevivido se José fosse romano. Aliás, em João, capítulo 8, versículo 41, há uma indicação de que os judeus chamam Jesus de bastardo. Você nem pai você tem. Talvez uma alusão ao nascimento virginal. As crianças abandonadas eram geralmente deixadas num depósito de lixo ou num monte de excremento. E na maioria das vezes, elas morriam. Às vezes eram salvas, mas geralmente para serem escravizadas. Bebês inválidos ou fracos geralmente eram afogados. Uma antiga lei romana estabelecia que um menino extremamente deformado deveria ser morto imediatamente. Uma escavação arqueológica fez uma descoberta macabra. Ossos de aproximadamente 100 bebês assassinados e jogados no esgoto. Vamos ver Jesus e as crianças. Então o menino lá de Belém cresceu. Aquele menino nascido em Belém cresceu. E aos 12 anos vamos vê-lo no templo, no meio de doutores, fazendo pergunta e respondendo, e a turma de queixo caído com aquele garoto de 12 anos. Que coisa tremenda. Ele começou a dizer coisas sobre as crianças que ninguém ainda havia pensado. Por exemplo, em Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 4, alguém pergunta para ele, quem é o maior no reino de Deus? E ele responde, ele chamando uma criança, ele colocou no meio deles e disse, eu lhes asseguro, que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino de Deus. Jesus disse que não era criança que tinha que se tornar como Herodes o Grande. Era Herodes que tinha que se tornar como uma criança. E ninguém no mundo antigo, nem mesmo os rabinos, usavam crianças como exemplo de conversão. E Jesus aqui usa. Em Mateus 18:5, Jesus diz, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. O povo, diz a Bíblia também, em vários lugares, que as pessoas, o povo estava trazendo crianças a Jesus. O que é que esse texto mostra? Mostra que as crianças não podiam ir sozinhas. Elas eram dependentes, elas não tinham autonomia. Alguém tinha que levá-las até a Jesus. Tinha que alguém levá-las. As crianças não eram dependentes, elas eram totalmente dependentes. E os discípulos repreendem os pais, e Jesus repreende os discípulos, dizendo, deixem vir as minhas crianças, e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Um reino para crianças, o reino de Deus é das crianças. Jesus disse isso, muito antes do Walt Disney existir. Muito antes da Disneylândia, Jesus já estava preocupado com a criança. Eu quero a criança, eu quero a criançada. Que maravilha! Aquele que nasceu em Belém e foi ameaçado no seu nascimento, ele se preocupa com as crianças.
E à medida em que a igreja foi crescendo, surgiram instruções, como um documento na igreja antiga do século II, do segundo século, chamado Didaquê, Instrução dos Apóstolos, que proibiam as práticas disseminadas do aborto, né, da exposição ou da rejeição e do infanticídio. Um dos pais da igreja, o pastor de Hermas, disse: todos os bebês são gloriosos diante de Deus. No fim do quarto século, o imperador cristão proibiu a prática da rejeição em todo o império. E com o tempo, em vez de abandonar os bebês indesejados no monte de esterco, de excremento, as pessoas começaram a deixá-los na porta de um mosteiro ou de uma igreja, já abandonando a prática de matar e matar assim adoidado. Eu creio que nós podemos falar, como o autor fala, sobre a teologia da deficiência. Deus está presente na limitação, no sofrimento, né, e na deficiência. Uma frase que não faria sentido no Império Romano: Deus presente na deficiência. O menino de Belém cresceria e se tornaria amigo de pecadores e não amigo de Roma. Ele daria atenção a leprosos e aleijados, a cegos, mendigos, prostitutas, a pecadores, a mulheres e crianças. A bênção agora era conferida aos pobres de espírito, aos mansos, humildes e perseguidos. Jesus fez isso. As pessoas não entendiam o significado de tudo isso e ainda hoje não entendem. Tem muita gente que não entende. E a lista de Jesus hoje incluiria a criança autista, ou que tem síndrome de Down, ou qualquer outra deficiência, o desprezado, o pobre, coitado ou arruinado que desperdiçou sua vida, o sem-teto, o que vive na extrema pobreza, o enfermo, o que tem problemas mentais, o aleijado, exilados, refugiados, fugitivos, a rapa do tacho, está tudo na lista de Jesus. Como Ele é manso, humilde de coração. Que Salvador amoroso você e eu aqui temos abraçado. Às vezes as pessoas torcem por um político, faz campanha para um político, às vezes defendem um aqui, outro ali, e depois passam um tempo se envergonham. Faz mais de 51 anos que eu exalto a Cristo, que eu falo de Cristo, é o meu maior prazer, eu nunca precisei pedir desculpas. Meus irmãos, me perdoe, eu falei umas coisas de Jesus, mas não era verdade, agora descobriram umas coisas feias sobre Jesus. Tem uma época na vida dele que ele deu uma escorregada. Não, Jesus é perfeito para sempre, Jesus é Deus, né? E Ele é perfeito, eternamente perfeito. Que coisa tremenda. Essas pessoas, na lista de Jesus, eram vistos como fardos que deveriam ser descartados. Jesus os viu como portadores da glória divina, o que Herodes nunca conseguiu ver. E uma estranha reviravolta, né? Uma estranha reviravolta. Nós vemos a glória de Deus num escravo crucificado, num judeu crucificado, e consequentemente vemos os desprezados da terra como os próprios filhos de Deus. Que maravilha. Agora tem um lado muito triste aqui no capítulo 2 de Mateus, que raramente se comenta, mas eu vou comentar. O nascimento de Jesus é sempre lembrado, contado com peças teatrais, com músicas, né? E muita coisa bonita. Mas o massacre dos inocentes nunca faz parte de nenhuma peça natalina das igrejas. Por que Mateus incluiu este relato de terror? Olha o que ele escreve no capítulo 2, versículos 16 a 18. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel, que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque eles já não existem. Essa é uma citação de Jeremias, capítulo 31, versículo 15. Por quê? Por que Mateus fez isso? Foi em Ramá que os exilados partiram para o cativeiro babilônio, foi de lá que eles saíram. Os rabinos diziam que a matriarca Raquel, ela tinha sido enterrada em Belém,
perto da principal estrada da saída de Israel, para que pudesse chorar pelos exilados. Outros acham ainda que Mateus apresenta Jesus como novo Moisés, que nasceu em meio a um massacre de inocentes, quando o faraó mandou matar todos os bebês hebreus do sexo masculino, de acordo com Êxodo capítulo 1, versículo de 8 a 22, e como Moisés foi salvo sobrenaturalmente, Jesus é o novo Moisés do Novo Testamento, e ele é salvo também. E Herodes manda soldados a Belém para matar as crianças. Então você imagina, homens truculentos, fortemente armados. As mães sabiam, as mães tentando esconder seus bebês. O pavor, o terror que aconteceu. Eu não creio que foram milhares de bebês. Pelo tamanho da vila ali, os comentaristas falam isso, talvez em torno de 20 bebês, talvez. Mesmo que fosse um só. Mesmo que fosse um só. Que pavor tomou conta daquelas mães, daquele pai, daquela mãe, e os soldados entrando e agarrando aqueles bebês e enfiando a espada pelo seu corpinho adentro. Então houve um grande pranto, infelizmente. Por que essa história está aqui? Por que ela está aqui? Nós vemos, por exemplo, que muitas atrocidades ao longo da história aconteceram em toda parte. E apesar de todas essas atrocidades, o plano de Deus seguiu em frente. Não foi por causa de um ato terrorista, não foi por causa de uma tragédia, não foi por causa de que alguma coisa deu errado aqui e ali, que o plano de Deus parou. Meus queridos, o plano de Deus está em pé. O plano de Deus está sendo desenvolvido e nada vai impedir que os desígnios de Deus e o plano de Deus. Houve violência no nascimento de Jesus, houve violência na sua morte de cruz, mas o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 28? Que ele recebeu um reino que não pode ser abalado. Quando eu olho para as ditaduras do mundo, para as tiranias, quando eu olho para o que Hitler fez, Stalin na Rússia, quando eu olho para o que o Mao Tse Tung fez, quando eu olho hoje para a China comunista, que é uma ditadura, quando eu olho para a ditadura na Coreia do Norte e ditaduras em outros lugares do mundo, nada disso vai abalar, elas vão acabar, elas têm prazo de validade, mas Cristo tem um reino eterno, que nunca vai passar, e que não sofre ameaça de nenhum lado. Ele é o Rei eterno, imortal, invisível, e vive para todo sempre. Glória a Deus. É isso que nós viemos fazer aqui hoje, adorar e comemorar o nascimento, a morte desse rei, a sua ressurreição e o seu reino eterno. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Neste momento quero convidar o pastor